Olá a todos e a todas. O objetivo desse bloco é mostrar que, desde o surgimento da economia como ciência, há uma disputa sobre os caminhos e as estratégias para alcançar o desenvolvimento econômico. A Revolução Industrial, que inicia na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX atinge a Europa continental e os Estados Unidos, gerou profundas mudanças na organização social e nas condições de vida. Diante dessas transformações, cientistas e intelectuais das mais variadas vertentes buscaram elaborar modelos analíticos para decifrar essa dinâmica e orientar a ação individual e coletiva. Para a compreensão da discussão sobre o desenvolvimento, tanto no seu componente econômico quanto na sua dimensão política, é imprescindível de conhecer a origem de uma dicotomia que há 2 séculos está presente nessa discussão. Estamos falando da dicotomia entre mercado e Estado como agente principal do processo de desenvolvimento. Vamos localizar e caracterizar essa divergência de forma emblemática nas ideias de Adam Smith e Friedrich List. Os conceitos principais que vão ilustrar o pensamento dos atores e que são importantes dentro da discussão sobre o desenvolvimento são divisão internacional do trabalho, a noção de uma economia nacional contra um olhar de uma economia universal, conceito de forças produtivas, a indústria iniciante, ou infant industry, proteccionismo e a distinção entre países tropicais e países de clima moderado. Adam Smith nasceu na Escócia no ano de 1723. O seu pai faleceu antes do seu nascimento e ele foi criado pela mãe, com a qual teve uma relação muito próxima até a morte dela. Ainda adolescente, ele iniciou os seus estudos universitários em Glasgow e depois se mudou para Oxford, onde cursou filosofia. Após conclusão de sua formação universitária, ele retornou para a Escócia. Na Universidade de Edimburgo, ele proferiu durante 2 anos palestras sobre uma ampla gama de temas. Essa atividade, na época, era pré-requisito para ser professor universitário. Em 1650, ele se torna catedrático na Universidade de Glasgow, inicialmente na matéria de lógica, e depois também assume a cátedra em filosofia moral. Uma década depois, ele abandona a universidade para se tornar tutor de um filho de um nobre. Com esse jovem, ele passa 3 anos na Europa. Nessa ocasião, ele teve encontros pessoais com Voltaire, Turgot e Quesnay. Retornando para a Grã-Bretanha, ele inicia a sua obra principal, A Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776. A obra se tornou logo muito conhecida e foi traduzida para outras línguas. Em 1778, ele assumiu um alto cargo na administração alfandegária da Escócia. Ele faleceu em 1790.
A base do desenvolvimento econômico se encontra, na opinião de Adam Smith, na divisão do trabalho e nos benefícios que esta representa para a produtividade do trabalho. Ele identifica 3 motivos para isto. A divisão do trabalho possibilita uma especialização do trabalhador naquela tarefa que fica sobre a sua responsabilidade. Segundo, a divisão do trabalho gera uma redução da perda de tempo entre uma tarefa e a próxima. A linha de montagem nas fábricas é o símbolo que de forma mais concreta coloca esse fato em prática. Terceiro ponto, a especialização do trabalho facilita o avanço tecnológico, que se implementa através de mudanças sequenciais e incrementais. Adam Smith identifica a origem da divisão do trabalho na atividade comercial. Essa se iniciou com a troca de excedentes da produção por excedentes de outros produtores. Essa ação social tem a sua origem no interesse próprio do indivíduo, que busca, com essa troca, acesso a produtos e serviços que ele mesmo não consegue produzir. A amplitude da divisão de trabalho e, com isso, o limite das riquezas que um país pode produzir é limitada pelo tamanho do mercado do país. Desta maneira, o crescimento econômico somente é possível com a extensão do mercado. Isso direciona a atenção de Smith, por um lado, para melhorias de infraestrutura de transporte para conectar melhor o mercado nacional e também para expandir para mercados ainda não conquistados. Por outro lado, faz dele também um defensor do comércio internacional sem qualquer restrição. Embora Adam Smith está atento para o fato que a divisão de trabalho, na sua forma cada vez mais extrema, é responsável pela alienação dos trabalhadores, ele não vislumbra alternativas, já que a divisão do trabalho corresponde ao caráter social da sociedade moderna, onde o indivíduo precisa de outros para sobreviver. List nasceu em 1789, ano da Revolução Francesa, na cidade de Reutlingen, no sul da Alemanha. Seu pai era um reconhecido artesão da cidade, mas Liszt não mostrou interesse em seguir essa atividade. Ele começou a trabalhar na administração pública da cidade e, a partir de 1811, frequentou a Universidade de Tübingen, onde assistiu a aulas de contabilidade pública, administração pública e direito público. Em 1816, já atuando em Stuttgart, capital do Reinado de Württemberg, ele recebeu a tarefa de propor mudanças na formação dos funcionários públicos do Reinado. O resultado dessa tarefa foi a criação de uma faculdade para ciências do Estado na Universidade de Tübingen, onde Liszt assumiu na faculdade a cátedra de administração pública. Isso contra a vontade dos professores da universidade, já que ele não tinha uma formação acadêmica completa. Durante uma estadia em Frankfurt, Liszt incentivou a criação de uma associação de comerciantes e nos estatutos da associação são expressas as principais demandas do grupo. Entre outros, eles advogam
a favor do mercado comum da Alemanha e exigem a tributação de importações do exterior como forma de retribuir as dificuldades que as exportações alemãs encontram nos mercados externos. A manifestação não foi bem recebida no meio político. O rei Wilhelm I de Württemberg se distanciou de Liszt, que por sua vez entregou a sua cátedra. Em 1820, Liszt se elegeu deputado na Assembleia Legislativa de Württemberg, onde ele apresentou suas críticas à burocratização da atividade econômica e se posicionou a favor de uma Constituição moderna nos moldes dos modelos ingleses ou franceses. O Estado autoritário não aceitou bem essa posição. Liszt perdeu o seu mandato e, em 1821, foi condenado a 10 meses de reclusão. Após cumprir metade da pena, o Estado concedeu a sua liberdade sob a condição de sua imigração para os Estados Unidos. Durante os quase 10 anos que vive nos Estados Unidos, Liszt trabalha inicialmente como jornalista. Em 1827, ele constitui uma mineradora de carvão e uma companhia de trem para transporte desse carvão. Ele mesmo tinha descoberto o jazimento. Assim, ele se tornou um dos pioneiros do transporte ferroviário dos Estados Unidos. Ele acompanhou atentamente a disputa entre os economistas americanos sobre os rumos da política econômica do país. Ele partilha das visões do grupo em favor do modelo americano, cujo principal representante foi Alexander Hamilton. Na campanha presidencial de 1828, Liszt apoiou Andrew Jackson, que foi eleito presidente, e concedeu como uma retribuição a Liszt a cidadania americana. Diferente de Adam Smith, que teve uma versão universalista da atividade econômica, Liszt toma como ponto de referência a economia nacional. No entendimento de Liszt, o desenvolvimento é resultado de um projeto nacionalista e não consequências de uma atuação liberada do mercado. Dessa maneira, os diferentes estágios em que as economias nacionais se encontram requerem políticas distintas e adaptadas à capacidade nacional de participar no comércio internacional. Um outro ponto no qual Liszt e Smith diferem diz respeito ao entendimento sobre a riqueza das nações. A riqueza de uma nação, no entendimento de Liszt, não se mede pela quantidade de riqueza acumulada, seja na quantidade de ouro ou mercadorias, mas pela sua capacidade de gerar riquezas. Liszt distingue 5 fases no processo de desenvolvimento econômico de uma nação, a saber, primeira fase, ele chama nomadismo, depois a fase pastoril, depois a fase da agricultura, em seguida nós temos o surgimento da manufatura e a continuidade da agricultura, e no final nós temos simultaneamente agricultura, manufatura e indústria. As grandes transformações iniciam na terceira fase, na qual a economia nacional, através do comércio transfronteiriço, entra em contato com novidades,
seja na forma de produtos ou ideias. Essas experiências impulsionam o empreendedorismo e o fortalecimento da manufatura e o surgimento de uma produção industrial. No entanto, o parque industrial, que está se formando no processo de desenvolvimento econômico, ainda não possui a capacidade de enfrentar a concorrência das nações mais avançadas. Assim sendo, List defende uma proteção temporária da jovem indústria nacional contra a concorrência externa. List salienta que essa proteção, através de tarifação das importações, é uma medida temporária, limitada ao período que a indústria nacional necessita para alcançar a produtividade dos seus concorrentes no exterior e assim ganhar capacidade para participar com sucesso no comércio internacional. List não defende o uso indiscriminado do protecionismo. Ele vincula a medida a condições específicas. Primeiro, a proteção deve ser restrita aos setores nacionais, com o maior potencial para alcançar a competitividade internacional. Segundo, caso a indústria protegida não logra êxito dentro de um período de tempo razoável, a proteção será eliminada. A ideia do protecionismo como instrumento da política econômica não é originária de List. Ela surge ainda no mercantilismo como uma medida defendida para fomentar o uso de produtos nacionais e evitar assim o fluxo de recursos para o exterior. Um exemplo é o trabalho do escocês James Stewart, que em 1767 publicou Os Princípios da Economia Política, a última grande obra sobre o mercantilismo. A posição de Stewart teve uma repercussão muito tímida na Grã-Bretanha, diante do sucesso da obra de Adam Smith, publicada em 1776. Nos Estados Unidos, no final do século XVIII, o debate dentro dos economistas girava em torno do caminho futuro de desenvolvimento da nova nação. Por um lado, o modelo britânico, cuja base econômica foram os estados agroexportadores do sul dos Estados Unidos, que defendia o livre comércio. E, por outro lado, o sistema americano, defendido pelos estados do norte, que vislumbrava um papel ativo do Estado no fomento da economia e na geração de uma infraestrutura técnica e científica. Um dos representantes mais destacados do sistema americano foi o economista Alexander Hamilton, que teve um papel importante na formação dos Estados Unidos. Ele foi, ao lado de John Jay e James Madison, um dos autores dos Federalist Papers, uma série de artigos a favor da nova Constituição. Hamilton também foi ministro de Finanças entre 1789 e 1783, no governo de George Washington. Na sua obra Report on the Subject of Manufactures, Hamilton apresenta os seus argumentos em favor de uma base industrial ao lado da agricultura e em favor de uma proteção ativa da indústria nascente pelo Estado. Ele aponta, primeiro, a demanda externa para produtos manufaturados é mais estável do que
aquela para os produtos agrícolas. Segundo argumento, a diversificação da base produtiva aumenta a exportação. Terceiro, a diversificação reduz a dependência de produtos específicos. List conhecia e participava durante a sua estadia nos Estados Unidos do debate sobre o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e grande parte dos argumentos em favor do modelo americano entraram na sua obra. No caso da Alemanha, List identificou algumas particularidades que requerem uma atenção especial do Estado. Ele se refere ao problema da falta de uma formação nacional. A Alemanha ainda é caracterizada por um conjunto de territórios autônomos com fronteiras entre si. Outro fator que distingue a Alemanha dos Estados Unidos se refere à qualidade de mão de obra. Enquanto a jovem indústria americana pode suprir a sua demanda por mão de obra através da migração de trabalhadores oriundos das fábricas da Grã-Bretanha, a indústria alemã não possui essa facilidade. Partindo dessa lacuna, List atribui ao poder público a tarefa de atuar fortemente na formação dos jovens, em todos os níveis: formação geral, formação profissional e formação acadêmica. List, assim, foi um dos primeiros economistas que descobriu a importância do capital humano e de externalidades positivas para o desenvolvimento econômico. Veremos nos próximos blocos dessa disciplina que a recepção de Friedrich List nas discussões sobre o desenvolvimento econômico foi muito positiva nos países do sul global. Esse fato guarda uma certa curiosidade, haja visto que o próprio List tinha uma visão bastante pessimista no que tange à capacidade de desenvolvimento econômico dos países tropicais. Diferente das possibilidades nos países de clima moderado. Vê na agricultura e não na industrialização o fator capaz de impulsionar um desenvolvimento mediado pela participação no comércio internacional. Isso seria, sobretudo, verdadeiro após a perda da posição quase monopolista da Grã-Bretanha no comércio internacional. A existência de uma situação de concorrência entre os países industrializados é um fator predominante para superar a dependência dos países tropicais. Diferente de suas indicações para os países de clima moderado, List não recomenda uma política protecionista para os países tropicais, haja vista que as suas condições naturais não poderão ser revertidas, nem seria uma política protecionista capaz de trazer formação e espírito empreendedor para a população da zona tropical. Vamos resumir. Através das ideias de Adam Smith e Friedrich List, foi possível de ilustrar a origem de uma divergência que está presente na discussão sobre desenvolvimento até nos dias atuais. Por um lado, a visão liberal, o neoliberal, que vê no mercado o agente mais capacitado para o desenvolvimento econômico e social. O mercado é a instância
onde a busca individual pelo benefício próprio se transforma em benefício coletivo. Por outro lado, temos uma posição que atribui ao Estado Nacional e ao poder público um papel decisivo para um desenvolvimento social e econômico bem-sucedido. Nesse caso, o ponto de partida não é o indivíduo, mas a coletividade, representado pelo conceito de nação. As duas vertentes não se distinguem na sua visão sobre a relação entre condições naturais, tais como o clima, posse de recursos naturais, qualidade de solos, e possibilidades de desenvolvimentos. Nessa visão, ambas seguem do pensamento comum da época. Dentro da vasta literatura que existe sobre o assunto, recomendaria duas. O primeiro artigo relembra de forma sucinta alguns dos pontos que apresentamos e traz também referências ao contexto histórico no qual as ideias surgem. O segundo texto, de Mauro Boyanovsky, aprofunda a discussão sobre a distinção entre países de clima temperado e países tropicais dentro do arcabouço analítico de List. Também traz uma análise de que forma essa distinção foi incorporada na recepção de Friedrich List na América Latina.